Olá pessoal, meu nome é Renan Nunes e esse é mais um vídeo do canal Renan's Books. Hoje finalmente vou estar falando dos dois últimos livros da série Os Instrumentos Mortais, Cidade das Almas Perdidas e Cidade do Fogo Celestial. Estes dois são os últimos livros da série Os Instrumentos Mortais. Durante a resenha eu vou estar deixando aí em cima nos cards os dois vídeos anteriores falando do 1 e do 2 e depois do 3 e do 4. E também vou estar deixando na descrição do vídeo. Eu comprei os 6 livros e estou resenhando de 2 em 2 para ficar uma coisa mais fácil. E essa é a última resenha. Por um lado, gente, eu tô triste porque tá terminando o livro, mas eu também tô feliz porque olha a chapoca desses livros, né? Tô doido, tô com saudade de ler livros finos, gente, pelo amor de Deus, não aguento mais. Mas também tô triste porque acabou. Então vamos falar desse primeiro aqui, que é o 5º livro, Cidade das Almas Perdidas. Esse livro começa já com o Jace desaparecido. Ele foi raptado por quem? Por Sebastian. Se você não sabe quem é Sebastian, eu não vou dar muitos detalhes de quem ele é, porque é um mega spoiler esse Sebastian. Então, se você já leu, você vai entender. Se você não leu, fica aí que é um vilão, Sebastian. E no início do livro ele foi sequestrado, o Jace, que é o personagem principal, que está aqui na capa. Todo mundo está procurando por ele, inclusive a Clave. A Clave, para quem não sabe, é tipo como se fosse a autoridade, o governo dos Caçadores de Sombra. E tá todo mundo procurando por ele, até que um dia, uma hora lá, a Clave para de procurar por ele. Ela quer parar porque os esforços não estão valendo a pena. E por isso a Clary e os seus amigos vão atrás da rainha da corte das fadas. Ela ofereceu um favor a Clary e a Clary está aceitando esse favor. Então eles vão atrás da rainha das fadas e aceitam a ajuda dela. E o que ela pede em troca? Ela pede em troca 2 anéis. É um par de anéis que está lá dentro do Instituto de Nova York, que é onde os Caçadores de Sombra vivem. Só que esses anéis, o que eles fazem? Eles permitem que as duas pessoas que usarem esses anéis se comuniquem telepaticamente um com o outro. Quando a Clary vai lá no Instituto para pegar esses anéis escondidos, para roubar, quem que ela encontra lá? O Jace e o Sebastian. Só que quando ela olha para eles, ela vê uma coisa diferente. Os dois estão se dando bem. Eles estão como irmãos ali. Eles não estão sequestrados, com medo. Não, eles estão se dando super bem e isso deixa ela muito preocupada. Depois disso, é claro que ela conta para os amigos dela o que ela viu e eles também ficam com essa ideia. Gente, o que está acontecendo? Por que eles dois estão se dando bem? E aí a Clary vai para casa normal e quando ela está dormindo de noite, ela acorda com o Jace no quarto dela. Aí o Jace fala com ela que ainda ama ela, pedindo ela para ir com eles, para se juntar aos dois, porque eles estão com um plano. Então ela meio que fica assustada, claro. A Clary fica com essa sensação, né, de que ele me ama ainda, quero saber o que está acontecendo com ele. E ela faz o seguinte, ela decide se juntar aos dois e usa o anel que ela roubou. Ela usa um e entrega o outro pro Simon, que é o melhor amigo dela. Pra quê? Para os dois conversarem, se comunicarem, enquanto ela tá com eles dois, fugindo com eles dois. E pra onde que eles vão? Pra onde que o Jace tava, que ninguém conseguia encontrar ele? Ele estava em outra dimensão. Isso, gente, não é spoiler, isso já é no início do livro, porque é a partir daí que a história se desenvolve. Dela indo com eles dois, e vivendo lá com eles, enquanto os outros amigos estão do lado de cá, e eles do lado de lá viajando nessa determinada outra dimensão, digamos assim. Outra dimensão não, é como se fosse um lugar em que ele fica fora do mapa, ninguém consegue achar dentro do mapa. Enquanto eles estão lá dentro, é como se eles estivessem ocultos do mundo. Lá, dentro desse local onde os dois ficam, que ela agora está junto deles dois, do Jace e do Sebastian, ela descobre o grande acontecimento desse livro. O Jace está ligado ao Sebastian, eles estão ligados um ao outro. Como assim? Por exemplo, se o Jace se machucar, o Sebastian também se machuca. Ou seja, se quiserem matar o vilão, o Jace também vai morrer, que é o principal do livro, o casal principal. Tudo que o Sebastian que é o chefe, né, que fez a ligação, tudo que ele quer, que ele acredita, que ele pensa, o Jace acredita também. Então, na verdade, não é o Jace. É como se fosse o corpo dele, mas quem está governando ali a mente dele é o Sebastian. E ela sabe que não é o namorado dela, não é o Jace. Então isso fica angustiante na história e ela não pode fazer nada. Se ela machucar o vilão, ela vai estar machucando o namorado dela. Então isso que fez o livro não andar. Eu até falei isso no meu book haul, que eu estava na metade do livro na época, e eu falei que estava meio parada ali a história. É por isso, porque ela estava nesse de estar lá tentando salvar ele, não podia e tal.
Então esse livro ele foi desgastante um pouquinho por causa disso. Porém, enquanto ela tá lá nessa outra dimensão com eles, os amigos estão do lado de cá, estão em Nova York, estão tentando arrumar um jeito ali de salvar o Jace. E ela sempre em contato com o Anel, falando com o melhor amigo dela. Então, o lado da história que ficou legal pela primeira vez foi os amigos, foi os coadjuvantes. Pela primeira vez, eu acho, nessa série, nos livros que eu geralmente leio, o casal principal ficou monótono e os coadjuvantes ficaram legais. O que eles fizeram na história para tentar salvar o Jace dessa ligação, para cortar essa ligação, foi assim incrível, só lendo mesmo para poder entender. E esse livro, assim, das últimas 150 páginas, ele começou a pegar fogo e eu tava curtindo muito a história. E ele terminou assim show, incrivelmente show, já dando um quê pro último livro, que é o 6º livro. Então, o que eu achei desse livro? Eu gostei, é meio parado, mas continua. Se você está lendo esse livro, continua, que o final vai ser incrível, vai ser legal. E por isso eu dei 4 estrelas para ele no Scooby. Então partimos então para o último livro. Gente, esse último livro, ele é muito grande. Ele tem o quê? 530 páginas, 531 páginas. E ele é o maior de todos. Os outros têm cerca de 400 e pouca. E esse livro, ele já tem, você pega ele já com aquela cara de que é o último livro da série. A história, ela já começa com guerra, já começa com bombardeio, já começa com luta e morte. E ele é bem agitado comparado ao outro. E ele já começa com o Sebastian, um grande vilão, invadindo o Instituto de Los Angeles, que fica lá do outro lado. Porque Nova York fica do outro lado, é como se fosse São Paulo para Manaus. Então ele está lá invadindo o Instituto de Los Angeles, mas por quê? Por que ele está invadindo? Porque ele quer capturar os Caçadores de Sombras. Ele quer reunir o maior número possível de Caçadores de Sombra, porque ele está com um plano lá, que eu também não vou contar muita coisa desse plano, para com os Caçadores de Sombra. E os que não servem para esse plano dele, é claro que ele mata. Então isso gera destruição, gera morte. E do início, assim, no primeiro capítulo, já é ele invadindo este instituto. Por incrível que pareça, algumas crianças conseguem fugir, conseguem pegar um portal para Idris, que é a capital lá dos Caçadores de Sombras. Então o início, assim, não é nada de Claire, não é nada de Jace, é o Sebastian invadindo lá o Instituto de Los Angeles. E não é só nos Estados Unidos, não é só em cidades americanas como Nova York, Los Angeles. Aparece cidades do mundo inteiro ele indo atrás de Caçadores de Sombra. Pela história aqui, existem outras cidades, existem Caçadores de Sombras em todo o mundo. E pela primeira vez é citado uma cidade brasileira nesse livro. É citado o Rio de Janeiro. Pela primeira vez a Cassandra Clare fala das terras tupiniquins aqui do Brasil. Só que só é uma citação. Ele não chega a vir aqui pela história. Mas uma coisa que eu posso falar é que o que ele faz com esses Caçadores de Sombras? Ele transforma eles em Caçadores de Sombras malignos. E eles são muito malignos, é claro, e também são muito fortes, muito brutos. Eles se esquecem do que eles eram quando eles se transformam em Caçadores de Sombras malignos. E diante de todos esses ataques, o pessoal do Instituto de Nova York, que é onde a história se passa, o Jace, a Claire, todo mundo, todos os personagens principais, eles decidem ir para Idris, que, como vocês sabem, é a capital dos Caçadores de Sombras. Por quê? Porque Idris é protegida. Idris tem um campo de força em volta da cidade que protege eles. Então é uma cidade muito mais fechada, muito mais reservada para os ataques do que os próprios institutos de cada país. Apesar de cada instituto ter as suas proteções. Mas enfim, eles vão para Idris e lá ficam mais abrigados. Esse livro volta a ficar legal, assim, porque o 3º livro, ele é ambientado em Idris. E pra mim a história ficou muito melhor, que o 3º livro, pra mim é o melhor, meu favorito da série. Então esse livro ficou muito mais legal também, porque o pessoal foi pra Idris. A cidade é incrível, gente. Eu gostei muito mais de Idris do que os institutos em Nova York e tal. E é onde que entram os personagens principais desse livro? Pois é, no fim do 5º livro, acontece uma determinada coisa, uma determinada situação, que o Jace, ele, que é o personagem principal, ele ganha um poder, um dom, digamos assim, para não dar spoiler, que só ele consegue destruir, matar o Sebastian. E esse poder, essa arma que ele tem para destruir o Sebastian, está dentro dele. Ele não sabe dominar ainda essa arma. Eu não vou contar muita coisa para também não dar muito spoiler. Só que ele ainda não tem o controle desse poder que pode matar, então ele é a grande arma para destruir o Sebastian, que agora eles não estão mais ligados. Infelizmente eu tenho que dar esse spoiler, eles não estão mais ligados e agora um tem que matar o outro, digamos assim, porque é só o Jace que tem esse poder. E qual que é essa grande arma que o Jace tem para matar o Sebastian?
só lendo mesmo pra saber, gente. Não posso dar esse grande spoiler, porque assim, vai acabar a graça se eu contar qual que é essa arma, apesar de estar muito bem claro aqui e por aqui. Enfim, quem leu vai saber do que eu tô falando. Gente, esse livro, ele tem cara, como eu já disse, ele tem cara de ser o último. Você pega ele, você vê que tá legal, a história tá muito show. Só que, porém, não foi o melhor fim de série que eu já li. Foi bom, não foi ruim. Mas eu já li séries muito melhores, claro, essa série é boa, mas não é a grande série da minha vida. E já li fins melhores, muito melhores do que esse. Apesar de eu achar muito bom o fim desse livro. E como todo livro final, tem mortes nesse livro, poucas mortes. Não é um livro assim que você chora pela morte de um personagem grande, principal, morreu e tal. Não, tem mortes, não muitas, e eu gostei. Tem um personagem aqui que eu fiquei meio triste de ter morrido, porém ele não era ali o principal e tal. Mas é inevitável, né? Eu acho que é uma utopia fazer uma série sem mortes de personagens. E esse livro, as mortes, eu fiquei satisfeito, pelo menos eu, com as mortes que teve nesse livro. Esse livro tem algumas cenas que são mal explicadas, mas prossiga na leitura. Se você está lendo ou quer ler, tem umas cenas assim que você não vai entender, mas vai avante. Vai avante, porque lá no final você vai ter uma explicação melhor disso, de uma fala, de um personagem ali, deles trocando ali, falando alguma coisa assim enigmática. Lá na frente você vai entender o meio, como é que fala, né? Os fins justificam os meios. Uma grande jogada da autora nesse livro, que eu achei muito legal, eu nunca tinha lido assim, sei lá, uma coisa assim, é o seguinte: sabe quando no final tem um grande ápice? Então, eles vão geralmente para uma cena de batalha, para ter uma batalha final e acabar o livro com chave de ouro. Esse livro a autora fez diferente. Um pouquinho depois da metade, ela levou os personagens principais, todos os personagens principais, para um lugar onde vai ser a batalha final. E quando eu li assim, eu fiquei pensando, gente, será que é aqui mesmo que vai ser a batalha final? Porque a gente ainda está no meio do livro, tem muita coisa ainda para acontecer. E foi. E sabe aqueles momentos assim, pré-batalha? Antes da batalha, antes de um grande acontecimento? Esse momento que foi a melhor parte do livro. Por quê? Porque foi nesse momento, antes da batalha, que eles riram, que eles se amaram, que eles se divertiram, que brincaram juntos. E foi esse momento aqui, ó, isso aqui tudo, antes da batalha, um dia antes, 2 dias antes, que foram as melhores cenas do livro. E depois vai indo pro final e melhorando cada vez mais. Inclusive, quando chegou no final, que acabou tudo, ainda tinha umas 50 páginas ainda para acontecer outras coisas. E eu falei, gente, esse livro vai acabar quando? Eu terminei esse livro ontem de noite, era que umas 2 e pouca da manhã, e fiquei satisfeito. Gente, então é isso, essa série dos Instrumentos Mortais foi uma grande série que eu li durante esse ano. Eu trouxe todos os livros aqui para mostrar para vocês, esse grande peso aqui. E valeu a pena ler todos esses livros? Valeu, gente. Foram 6 livros incríveis. Não todos foram assim, que livro maravilhoso e tal. Todos esses 6 livros eu li. Foi muito bom. Eu divulguei aqui no canal todos eles e curti bastante. Esse terceiro livro aqui foi o meu favorito. E eu resenhei de 2 em 2. Eu espero que vocês tenham curtido. Eu pretendo fazer um projeto, um único projeto a mais que vocês vão curtir muito, eu tenho certeza. Mais pra frente, daqui uns 2, 3 meses. Mas eu não vou divulgar agora. E eu espero que vocês tenham curtido essa minha maratona desses livros. Eu sou muito assim, se eu pego um livro de uma série pra ler, eu não vou ler um, depois eu vou ler outros livros. Não, eu prefiro ler um atrás do outro pra eu poder ficar ali dentro da história. E antes que vocês me perguntem, eu não vou ler a série As Peças Infernais agora, que são os 3 outros livros que envolvem o mundo dos Caçadores de Sombra. Não vou ler eles agora por 2 motivos. Primeiro, que eu não tenho eles. E segundo, que eu estou muito nesse mundo dos Caçadores de Sombra. Eu tenho parceria para ler, eu tenho outros livros aqui para ler. Durante os meses que eu estive lendo esses, eu comprei muitos livros que eu mostrei nos book hauls. Então eu tenho muitos livros para ler. Então eu não quero ler outros livros dessa série, que envolvem essa série agora. Eu espero que vocês entendam. Eu tenho que comprar eles também, gente. Não dá pra eu ler agora. Então é isso. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Deixa um aí nesse vídeo. Comenta, compartilha com todo mundo que você conheça. E até o próximo vídeo.